Obrigado, Guilherme. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Boa noite, queridos. Uma grande alegria, uma honra para mim estar aqui juntamente com cada um de vocês. Gratidão, obrigado. Gratidão pela Ana Midi, pelo convite. Obrigado aí pelo carinho de toda a equipe também, pelo Diego, pelos Correios. Muito bom estar aqui com vocês. Espero corresponder aí a cada um com conteúdo de qualidade que gere, de fato, transformação na rotina de trabalho. Eu quero ser bem prático, trazer alguns conceitos, mas também quero trazer aqui para vocês algumas formas bem práticas, bem simples, para que você possa aplicar aí ao longo dos próximos dias de forma mais prática, fácil para a rotina de trabalho da sua equipe. A gente sabe que simplificar a rotina é muito importante. Tá bom? Então, antes de dar início aqui, só uma curiosidade. Quando eu conheci o Diego, eu conhecia na mídia, fui impactado de alguma forma, tentei descobrir ali os contatos, marquei uma reunião com o Diego, e daí ele foi lá no meu escritório, a gente ficou conversando, e a gente já aproveitou e fez uma reunião. O Gustavo também estava presente, tinha uns 8 empresários, 8 agências mais ou menos, e aí foi legal que cada um se apresentou, falou, e na hora do Diego falar, ele falou da qualidade de vida dele, que a operação da agência dele flui tudo redondinho, prático, ele nem se esquenta quase, o negócio, enfim, ele só elogiou, assim. Eu fiquei, uau, né? É muito difícil alguém que atua na área de agência ter qualidade de vida. Daí ele falou, eu sou cliente da Umis. Eu falei, tá explicado. Né? Então foi assim que a gente acabou se conhecendo e iniciou aí uma grande parceria. Legal, queridos? Então eu vou conversar com vocês sobre gestão eficiente de projetos e processos. O objetivo aqui é tornar mais fluida a rotina de trabalho de todos, do seu time, da sua equipe, e como consequência nós vamos aprender aqui a ser mais produtivos e também isso, né, consequentemente vai trazer aí mais qualidade para as entregas e clientes satisfeitos. Vamos lá, deixa eu só me apresentar então rapidinho aqui. Eu sou o Marlon, então sou um dos co-founders da Yomis.com. Sou o atual CMO da empresa, eu cuido da parte de comunicação. Sou casado com a Jo, tenho 2 filhinhos e tenho essa paixão aí por gestão, por organização, por processo, por tecnologia, tá bom? E a minha história, só trazendo um conceito aqui, eu vim do mercado de agência também, 16 anos operando agência, cresci muito rápido em termos de faturamento. Então, comecei muito jovem, com 19 anos de idade. No primeiro ano ali, atingi meus primeiros 100 mil de faturamento. No segundo ano, eu dobrei para 200. No terceiro, para 350, 450, 700, 1 milhão e 200, 1 milhão e 800. Fui crescendo ali em faturamento. Mas crescer dói. E o mercado de agência, muitos conhecem aqui, sabem que já tem muitas dores o modelo de negócio, lidar com gosto de cliente, operação, equipe, enfim, e mais a dor do crescimento, isso torna tudo muito complexo. Eu estava compartilhando com a Michelle agora há pouco, que eu acabei parando até na UTI, de muito estresse, dor no peito, dor na nuca, estava infartando, quase perdi a vida ali. E diante de todo esse cenário ali, complexidade, enfim, isso me provocou a olhar o modelo de negócio de uma forma diferente, para que eu falei, não faz sentido ser tão traumático, tão complexo desse jeito, tem que ser mais simples. Eu estava na época com 30 e poucos funcionários e era um estresse violento, assim, que eu não vou abandonar isso aqui, vou ganhar muito mais em trabalhando em alguma multinacional, sei lá. Enfim, mas tive apoio da minha família, da igreja, enfim, amigos que me incentivaram a continuar e pensar diferente a forma que eu fazia gestão. A minha realidade era parecida com esse gráfico, então é claro que esse gráfico é só um conceito, ele não é linear dessa forma. Vocês sabem que faturamento é uma loucura, né? E saída também é mais louco ainda. E às vezes a saída era 30 mil negativo, aquele negócio maluco.
Enfim, então isso gera muita ansiedade, é muito complexo lidar com isso. E normalmente, essa é a realidade, acredito, de muitas empresas, porque você trabalha para ter uma entrada superior à saída, mas quando você coloca o cálculo na ponta do lápis, você percebe que a entrada e a saída caminham muito perto, principalmente se você faz o cálculo correto. Você tem que considerar que tem custos ocultos, e esses custos ocultos são altos, não são baratos, como 13º, férias, depreciação de equipamentos. Você precisa ter uma saúde financeira na sua empresa. Ou seja, não é pecado ter lucro. Então é muito importante, eu quero, juntamente aqui com vocês, compartilhar um pouquinho para a gente ter esse movimento, potencializando as entradas, as saídas, e para isso a gente tem que fazer todo um movimento aqui de produtividade. Quando eu projetei a agência, o conceito era mais ou menos esse, né? Então você tem um departamento de marketing, você traz... Gente, eu estou falando bastante de agência, mas para exemplificar, mas o que eu vou trazer aqui para vocês se aplica a qualquer modelo de negócio, tá bom? É aplicável para o pequeno, para o médio, para o grande, e qualquer segmento, tá bom? Então esse aqui é só um exemplo que eu vivi e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, no departamento de marketing, você faz todas as campanhas, começa a atrair clientes, isso traz clientes leads ali para o departamento comercial, e o comercial tem que mandar proposta, negociação, contrato, vai para o administrativo, fechou o negócio, né, faz nota fiscal, faz a documentação ali, passa para o departamento de atendimento, e o atendimento lida com o cliente, levanta briefing, que vai para o design, que vai, depende do serviço, vai para o front. Final das contas, a gente cria uma empresa para rodar lisa, né? Vai para um departamento, vai fluindo, só que a realidade é mais ou menos assim. E eu acho que está sendo bem otimista esse desenho aqui. É muita interrupção, é muita interação, é o WhatsApp rolando solta, e-mail rolando solta, chat interno, né? Aquele negócio. Parte das informações dos e-mails, então, de um único projeto. Gente, isso aqui é meio que uma representação de um único cliente, tá? Eu sei que uma agência ou uma empresa roda com muitos clientes. O que acontece? De um único cliente, se você mapear a quantidade de interação, se você pudesse ser ali uma abelhinha e tentando, né, mapear tudo que está acontecendo, ouvindo tudo, percebendo tudo, você vai ver um cenário mais ou menos como esse. Então, para um único projeto, parte das informações está na caixa de e-mail de um e parte está na caixa de e-mail do outro. Um pouco no WhatsApp da empresa, um pouco está no servidor, um pouco está no computador de um pouco está no computador de outro, um pouco está no chat de uma conversa com no chat de conversa com outro. Aí os chats e os WhatsApps tá falando de um assunto, daqui a pouco está falando de outro, daqui a pouco de outro. Tudo é uma bagunça. Essa é uma realidade da maioria das empresas hoje, que a gente acaba conhecendo, se deparando. É uma loucura, é a descentralização da informação, e para um colaborador poder operar, trabalhar, executar a função dele, ele tem que montar um quebra-cabeça. E junta informação daqui, interrompe o colega do lado, interrompe o do outro, você vê o dia inteiro interrompendo. E aí, uma curiosidade para vocês. Existe um estudo europeu, ele é bem extenso e foi muito legal e revelador. Ele diz o seguinte, que cada colaborador dentro de uma empresa perde de 3 a 4 horas todos os dias. Ele tem uma falsa sensação de produtividade. Ele está lá, bem intencionado, tentando desempenhar a função dele e ele não consegue. E muitas vezes ele vai embora até frustrado para casa, né? Meio chateado. Puxa, eu devia ter feito tais coisas, só vem acumulando trabalho. Isso gera também muita ansiedade, é bem complexo. Eu, muito curioso, fui fazer um cálculo, uma simulação de um colaborador que ganha na CLT de R$3.000, com encargos, vocês sabem, isso quase dobra, no volume de horas ali trabalhado, dá R$33,14 por hora trabalhada, cada hora trabalhada. Se ele trabalha 8 horas por dia e desperdiça ali 4 horas, e aí eu não estou botando culpa neles, tá? Existe todo esse contexto que eu estou explicando aqui para vocês. 4 horas desperdiçadas, isso representa R$2.850 por mês, isso anualmente representa R$34.200.
Marlon, 4 horas é muito, minha empresa é um pouco mais eficiente que isso, perco só 3 horas, legal. R$ 2.137,50 por colaborador, R$ 25.650 por ano. Se você tem 10 colaboradores, nós estamos falando de R$ 256 mil desperdiçado. Se você tem 20 colaboradores, é só calcular ali. Então, é preciso, eu quero despertar com essa introdução aqui com vocês, é preciso que um gestor tenha uma visão clara do que está acontecendo no cenário atual e entenda a importância, a relevância de tornar tudo mais fluido, mais simples, mais prático, mais organizado e tudo centralizado, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer alguns conceitos aqui de produtividade para vocês. Produtividade, então, é a resultante dessa equação aqui. De resultado, você aumenta os resultados da sua empresa e reduz os custos. Esse é um conceito que às vezes é um pouco difícil de ser palpável, dependendo do teu segmento. Então, eu particularmente gosto mais deste outro conceito aqui. Então, produtividade nada mais é do que a resultante dessa equação, onde você procura entregar muito mais com menos tempo. Então, o tempo é um dos bens mais valiosos que eu e você temos, e ele não volta. Passou, perdeu. Não é mesmo? Então, a gente precisa entender onde é que a equipe, eu também como gestor, ou o meu colaborador, aonde que ele dedica tempo. Então, aqui eu separei alguns tópicos aqui. Então, o tempo ele dedica trabalhando, executando a sua função. Ele também tem tempo dedicado de espera, às vezes ele está aguardando alguma coisa para poder executar a função dele. Também tem tempo com interrupções, tempo trabalhando do que não interessa. Às vezes ele não tem clareza do que precisa ser feito. Tempo trabalhando no que não é prioritário, isso também é bem crítico. Tempo retrabalhando, tempo lendo e-mails e WhatsApps e tempo não trabalhado. Ok? Então existe isso. E tudo isso acontece devido à falta de organização, desordem, falta de estrutura, falta de processos. Legal? Gente, então qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou compartilhar com vocês 7 insights para que vocês possam colocar em prática já nos próximos dias. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas também não é complexo, é bem simples, tá bom? Então, como que a gente tem mais produtividade dentro da empresa? Não tem como aumentar a produtividade sem organização. A organização impulsiona a produtividade, ok? Então precisa ter organização. Só que produtividade, fazer mais, entregar mais, fazer rápido, isso não é suficiente. Muitas vezes isso você prejudica a qualidade das entregas. Então, junto com a produtividade, é preciso ter eficiência, ser assertivo, ok? Então, produtividade e eficiência caminham juntos. E tudo isso orquestrado diante de uma palavra que eu coloquei ali, que é colaboração. Então, nós dependemos da equipe, isso precisa estar bem alinhado, bem ajustado, bons talentos orquestrando toda essa estrutura. Então, tem 4 grandes objetivos que a gente sempre ensina para os nossos clientes, que é bem isso: organização, produtividade, eficiência e colaboração. Tá? Então, são 4 palavras-chave aqui que a gente precisa ter esse entendimento de como operar de uma forma mais fluida aqui na rotina de trabalho. Legal. E para finalizar essa introdução, antes de entrar nos 7 insights, então nós precisamos ter um equilíbrio perfeito aqui, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, uma empresa precisa de bons talentos, pessoas melhores do que nós, não é mesmo? Então, sempre que a gente procura contratar alguém, a gente procura um talento, uma pessoa que tem domínio da área dela, para que ela possa performar. Só que pessoas por si só, elas dependem de processos, dependem de tecnologia, senão vai ser muito caótico, vai ser muito arcaico, muito complexo de ela operar o trabalho dela. E aí a gente define bons processos e diante de uma tecnologia.
Ferramenta não salva nada. Ferramenta não é tudo na empresa. Mas tira elas para ver o que acontece. Complica e complica muito. Então, ela é uma peça fundamental, né, na operação dos negócios. Então, é preciso a gente ter ali todo um composto. E não adianta pensar de uma forma simplória. Você precisa pensar sempre de forma simples. E isso é bem diferente. Não é tentar, eu vou resolver a organização da minha empresa de forma simplória. Então, gerencia tudo lá no WhatsApp. Gerencia, sei lá, numa planilha de Excel. Você vai conseguir até, de certa forma, fazer uma gestão, só que você está sendo simplório. Agora, ser simples, você precisa de orquestrar alguns recursos. Você precisa de alguns recursos para isso simplificar, facilitar a tua rotina de trabalho. Tá? Tendo a ferramenta certa, alinhando os processos de forma correta também, você consegue apoiar o seu time da sua empresa. Ok? Queridos, então eu vou trazer aqui para vocês alguns insights. São dicas bem simples, bem práticas para ajudar vocês aí no dia a dia de trabalho. Me permitam aqui também mostrar como que nós ensinamos os nossos clientes utilizando a nossa ferramenta. Meu objetivo aqui não é pitch de vendas, ok? Mas eu também não quero ficar só no conceito aqui com você. Eu quero trazer de forma prática. E aí, se porventura você optar em continuar com a sua ferramenta de gestão, pega os conceitos do que a gente está ensinando aqui. É muito provável que você não consiga implementar aí na sua ferramenta pelas limitações dos recursos. Mas pega o conceito e veja o que você consegue aplicar, ou migra para nós e pronto, está tudo resolvido. Ok? Então, o primeiro insight que eu quero compartilhar com vocês, diante de tudo que vocês tenham mapeado da organização, da empresa de vocês, tenham clareza. Puxa, a gente tem esses gargalos aqui dentro da empresa. Quais são as problemáticas, as dificuldades? Liste isso. E, diante disso, defina objetivos. Liste esses objetivos. É muito importante que a sua equipe seja envolvida nisso. Traga para eles, traga uma reunião. Gente, olha, a gente listou alguns pontos aqui de problemática que eu tenho enxergado. E eu listei aqui alguns objetivos para a gente resolver isso. Traga isso às claras. Isso, a gente tem visto gestores fazendo isso nas suas empresas e isso ajuda e ajuda muito. Eu trouxe aqui uma listinha de alguns exemplos aqui para vocês terem aqui como referência. Então, um dos objetivos que você pode trazer para a sua empresa é centralização e organização de todas as informações. Você chega lá e vai colocar um basta. Chega de informação diluída um pouco no e-mail, um pouco no WhatsApp. Inclusive, nós instruímos os nossos clientes internamente e-mail zero. Não existe e-mail interno. Tá? Isso é vida. Acreditem, isso é bom demais. Ok? O WhatsApp lá dentro da empresa, quantos anos, Kelly, que a gente não troca e-mails? 7 anos. Uns 7 anos que a gente não troca e-mail interno. O WhatsApp, pouco menos, né? Uns 5, 6? Foi um pouco depois. A gente eliminou, a gente tem grupo de WhatsApp para jogar tênis, para vocês terem ideia. Só, acabou, não tem WhatsApp. A gente é muito prático, tá? É bem simples mesmo. Outro objetivo, claro, aqui que você pode ter é gerenciamento mais facilitado de todas as atividades, aperfeiçoar a comunicação interna, né? Aumentar a colaboração e a produtividade da sua equipe, eficiência operacional da equipe. Enfim, uma lista simples. Você pode tornar isso mais sofisticado, fazendo meta smart, enfim, aí fica à vontade. Mas se você fizer o básico, já ajuda e ajuda muito, ok? Essa é a primeira recomendação que eu compartilho aqui com vocês. Segunda recomendação, estabeleça processos otimizados e automatizados. É muito bom trabalhar com a ajuda dos robôs. Isso simplifica e muito a rotina de trabalho. Então imagine o seguinte, eu estou falando de processos centralizados. Então imagine lá na sua empresa todas as áreas, todos os departamentos da sua empresa de ponta a ponta em uma só ferramenta, ok? Então imagine o seguinte, o lead chega
ele já cai no fluxo comercial, no processo para a equipe de negociações. Ali está tudo automatizado etapa por etapa. Então tem coluna lá que vai disparar e-mails. Então, legal, quando o card chegar lá naquela etapa, a ferramenta automaticamente vai ficar nutrindo aquele cliente com e-mails para poder continuar aquecendo aquele lead. Fechou um negócio, você moveu o card para a última coluna de negócio ganho, automaticamente esse card agora vai ser acionado à próxima equipe, que é gerar um contrato. Ele vem flutuando etapa por etapa. Terminou o contrato, vai para o próximo processo, que pode ser ali, por exemplo, pagamento, recebimento. Aí o próximo, nota fiscal, briefing, e, enfim. Cada negócio é possível personalizar isso. Então, ter fluxos automatizados e também otimizados é de extrema importância. Para otimizar processos, é muito importante envolver a equipe, que é uma dica que eu vou trazer ali para vocês. Mas, já antecipando aqui, envolva cada departamento em cada processo. Então, se você tem lá no teu departamento 5 pessoas naquela área, envolva os 5, ok? E construa processos, valide com eles, não abandone, não deixe isso para lá. Acompanhe os próximos dias, até que a equipe você viu que está rodando sozinho, fluindo, aí você fala, opa, então beleza, agora eu vou começar a monitorar isso uma vez por mês, daqui a pouco uma vez, enfim, daí você pode ter uma liturgia ali de acompanhamento, ok? Então, só de forma mais prática, só para vocês entenderem, aqui é um exemplo, não sei se vai dar para enxergar para vocês, mas ali do lado esquerdo ali tem um menu, onde eu organizei da seguinte forma esse exemplo aqui, esse aqui é um modelo de agência. Então, ali no fluxo tem um fluxo comercial, que é esse aqui que vocês estão vendo, negociação. O próximo é contrato, o próximo é recebimento, o próximo ainda é briefing. Os demais aqui embaixo já são fluxos de serviços. Então, esse aqui é jobs em andamento, criação de marcas, materiais gráficos, criação de sites, hospedagem, mídias sociais, campanha ads, vídeos, fotos. Aí tem suporte, tem RH, enfim, toda a empresa de ponta a ponta, que é uma agência simples, só para vocês entenderem. E cada uma dessas etapas podem ser automatizadas. Tem um robozinho ali em cima no topo da coluna e você pode inserir livremente quantas automações em cada etapa. E aí, mover o card aqui para a última coluna, automaticamente ele vai continuar ele aqui nesse processo, mas automaticamente ele vai ser vinculado ao próximo departamento. E pronto, ninguém precisa imprimir nada, levantar a bunda da cadeira, levar um papel lá para outra sala, cutucar o colega, falar, agora é a tua vez de trabalhar. Nada disso. Gente, isso é arcaico demais. Não lutem para evitar interrupções dentro da sua empresa. Não, tem que ficar de olho, porque quando vê, a galera ama trabalhar com chat, né? Aí manda chat, manda figurinha, e imagine, é o dia inteiro aquele negócio, e meme, e aí fica pipocando. E todo mundo tem um negócio assim, né? Viu que chegou uma mensagem no Discord, no Teams e tal, a pessoa para tudo. E, gente, tem um estudo, para tudo só para ver aquela mensagem, né? Tem um estudo que diz o seguinte, que as pessoas quando estão trabalhando é como uma carreta em alta velocidade. Quando elas receberam uma interrupção, elas têm que desacelerar o que elas estavam pensando ali, desempenhando, e iniciar um novo processamento cerebral para dar atenção para essa mensagem do WhatsApp, esse Teams, sei lá. E aí, para ela retomar o nível de concentração que ela estava anteriormente, pegar velocidade de novo, esse gap é de 21 a 23 minutos. Aí varia, depende do estudo que você lê. Imagine, 21 minutos várias vezes por dia, é por isso que perde 3 a 4 horas todos os dias. Percebe a importância? Então, as pessoas amam ferramentas que fazem isso. Aí eu estava conversando com uma agência essa semana, eu falei, gente, elimina o Discord, acaba com esse negócio. Olha a confusão que está acontecendo. Tudo descentralizado e tal. Usa uma ferramenta há um tempão. E ainda estava com o Discord lá. Daí eu estava perguntando, né, tá tudo centralizado? Não, Marlon, não está tudo. Está muito bom, mas não está tudo. Então elimina o Discord e pronto, acabou. Eliminaram o Discord faz umas 2 semanas. Daí, e aí, como é que está a comunicação? Cara, maravilhoso.
Tipo, as pessoas diminuíram muito o volume de mensagens e manda só o que importa. Eu falei, mas a galera se levanta para ir lá interromper, trocaram uma coisa por outra? Não, Marlon, está tudo rodando, está tudo funcionando, foi maravilhoso. Continuamos monitorando, né? Eles comentaram, continuamos monitorando, mas a mudança foi fantástica. Fica a dica, eliminar chat às vezes é um bom caminho, tá bom? Legal. Eu vou dar continuidade aqui, ó. Sobre processos, né? Então, quando entra um card, você entra num card, tem várias funcionalidades e uma delas é essa aqui, ó. Você tem uma visão clara de onde o card passou no processo. Ele foi avançando, ó. Então ele avançou no fluxo comercial, tá pronto. Avançou no fluxo de contrato, ok. Recebimento está no meio do caminho. O briefing está lá no começo. Percebe, ó? Se um cliente me ligar e falar assim, Marlon, como é que está meu projeto? Eu não interrompo ninguém, eu posso olhar o projeto e eu tenho clareza de tudo. Aqui na nossa ferramenta, ele tem um recurso que é fantástico, que é um card pode estar em múltiplos fluxos simultaneamente. Ok? Então isso muda o jogo, isso simplifica demais, é muito bom, tá bom? E assim por diante, tá? Poderia ter uma automação aqui nessa coluna, e quando eu clicar aqui, ele automaticamente já aciona o próximo processo, né? E aí pode ter toda uma estruturação também, que você fala, puxa, Marlon, mas esse card aqui tem dados sensíveis, ele tem valor da negociação, ele tem contrato, afinal, a gente está trabalhando com centralização de informação. Todas as informações da negociação estão aqui, eu não posso que minha equipe de design ou minha equipe de produção veja. Aí tudo bem, a gente muda a automação daqui, quando o card chegar nessa coluna, ele vai acionar um card filho e herdar alguns dados desse card pai, não os dados sensíveis, é claro, e pronto, já está no outro departamento para produzir. E aí dá para pôr condicionais, se tiver a tag mídias sociais, vai lá para o departamento de mídias. Se tiver a tag site, vai só lá para o site. E assim por diante, tá? Então é possível estruturar processos de uma forma muito prática e muito simples. Inclusive a gente tem muitos modelos, tá? De fluxos prontos de várias áreas, de vários departamentos. Então a gente também, inclusive, ajuda nisso aí. A gente tem uma equipe de consultores para isso. E também, outra dica também em processos é ter formulários. A nossa ferramenta também, você pode criar formulários à vontade ou usar o webhook, usando os teus formulários que você tem, RD Station, sei lá, qualquer outra ferramenta que você usa, basta conectar, dá para integrar com N8N, qualquer outra coisa. Então é legal porque quando alguém preencher um formulário, seja no celular, seja no computador, automaticamente vai criar um card num determinado setor. E aí fica tudo organizado. E deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem a importância disso, tá? Na época da Idade da Pedra, eu usava e-mails, né? Então vamos lá. E aí, o que aconteceu? Eu combinei lá com a minha equipe, tinha uma pessoa que cuidava dos leads. E aí eu falei para ela, olha, era na época da agência, eu falei, olha, toda vez que chegar um cliente, para tudo, e em 15 minutos eu quero que você dê resposta para todos eles. Não é para um lead demorar. Tem que ser muito rápido o nosso retorno. Ok? Entendeu? Ah, entendi, Marlon. Beleza. Beleza. Estava combinado. Passado alguns dias eu recebo uma ligação. Marlon, eu pedi para falar aí com você. Eu sei que você é o dono da empresa. E eu só estou falando com você porque eu recebi uma boa recomendação. Senão, eu não estaria falando com você. Ele já começou a ligação desse jeito. Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar, né? Aí ele falou, olha, eu mandei uma solicitação de orçamento por e-mail para vocês fazem 5 dias e ninguém me respondeu. Daí eu pedi desculpas para ele, falei, olha, pode deixar, eu mesmo vou te atender, não é normal isso acontecer, vou verificar para não acontecer de novo. Enfim, atendi ele. Aí fui conversar com a moça, né? Escuta, lembra que a gente combinou que a cada 15 minutos fica de olho direto, mas responder um cliente em 15 minutos é crucial, é importante. Daí ela olhou para mim e disse, sim, Marlon, eu faço isso todos os dias. Daí, não, imagina, não tem como falar para ela, né? Ó, abre teu e-mail. Aí eu expliquei para ela a situação, um cliente reclamou, fazem 5 dias. Ela, não, Marlon, eu respondo todo mundo e tal. Mentira dele. Daí eu não tinha como falar, abre teu e-mail aí, deixa eu ver quem está mentindo. Afinal, o e-mail, ela achava que era dela. Mas eu pagava o e-mail era da empresa. Não, mas é dela. Não, mas é da empresa. E aí, né?
E aí, se eu entro no e-mail dela, é uma evasão de privacidade. Primeiro que eu nem senha tinha, né? E eu nem sei, não tem como ficar acompanhando o e-mail de todo mundo, imagine. E fica essa conversa de louco, né? Difícil, né? Então, o máximo que eu pude falar, olha, então só toma cuidado para a gente responder todo mundo rápido, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, qualidade de atendimento. Aí tá, só que agora aqui, a solicitação, ela é coletiva, claro, restrita a um determinado público. Cada fluxo que eu mostrei ali para vocês é restrito para um time. Só a equipe comercial vê aquilo ali. Né? Ou o contrato, só a equipe que interessa, não vai ter todo mundo ali. Ok? Então, imagine que legal, a informação é coletiva, o gestor está vendo tudo. Ele vai ver em que minuto foi feita a solicitação, quanto tempo demorou para dar devolutivo, está tudo registrado. E tem uma regra de compliance que foi solicitada pelo Grupo Marista para a gente e ficou, que é ninguém pode apagar nada em até 5 minutos. Nada de registro, né, de texto. Então, puxa, isso aí ficou fantástico, porque se alguém quiser mudar algo, vai ter que retificar algo que aconteceu antes, né? Então ele vai falar, então ratificando o que eu disse, em 5 minutos é possível editar, depois não. Então é uma regra de compliance, a sua empresa precisa de segurança de dados, precisa de segurança de informação, você precisa olhar para o sistema e confiar, você precisa falar com o colaborador e saber mais do que ele. Não é perguntando, você vai perguntar que resposta que você acha que você vai ter? Que está tudo mil maravilhas de tudo. Você precisa ter informação, você precisa ter dados. Então é legal porque você pode configurar formulários e esses formulários ficam tudo registrado. O colaborador não consegue deletar. Ok? Então tem todo esse controle aí, você consegue ter essa possibilidade. Aqui é um outro exemplo de processo que é da área de RH. O que normalmente é nos RHs das empresas? Você coloca lá no teu site um formulário, alguém preenche e aquilo vai para o e-mail de alguém. E aí, sei lá, se um candidato super mega blaster, o cara é fera pra caramba, caiu na caixa do esquecimento. Né? Ninguém viu, ninguém percebeu, e a gente precisando aqui de um bom talento, né? E fica lá no meio de um monte de spam, uma confusão. Aqui não, os currículos caem já na coluna certinho aqui, ó. Os candidatos da área comercial já caem lá. Do financeiro cai aqui, marketing cai aqui, suporte, produção e assim por diante. Fica tudo registrado aqui. E aí a vida útil do colaborador está tudo no mesmo card. Se ele for para a próxima fase, então ok, ele vai ser selecionado e vai para o próximo processo de seleção. E aí, passou lá pelo processo de seleção, então vai para o processo de onboarding, e depois o processo de, sei lá. E aí você pode criar toda essa cadência. A Kelly fez algo fantástico lá na empresa, a estruturação de RH é com ela. E aí tem que convidar ela para falar do assunto, tá, Borba? RH é com ela. É fantástico, assim, é impressionante o que ela criou lá. Então, é possível estruturar processos bem definidos, otimizados e automatizados para cada área da sua empresa. Tá? Isso faz bastante diferença. Vamos à nossa terceira dica aqui para você, terceiro insight. Então, envolva a sua equipe na construção dos processos, tá? As pessoas amam aquilo que elas ajudam a construir. É muito melhor do que você ser um top-down ali, falando, faça isso, melhor é você envolver eles. A equipe se sente valorizada, participativa, elas mesmas vão vendo, puxa, estamos com essa dor, com esse problema, e eles mesmos vão dando feedback para você e vai orientando, opa, aqui não está tão legal, aqui está meio engasgado. Aí você vai lá, puxa, e se a gente automatizar assim? A própria pessoa normalmente já vem com a solução, né? Se ela é um pouquinho proativa, ela já fala, olha, eu estou com essa dificuldade, mas eu pensei em automatizar isso aqui, avisar ali, enfim. E aí pronto, já simplifica, já valida. Então envolver a equipe é muito bom, faz bastante sentido, ok? Então de ponta a ponta, não adianta você mobilizar a empresa inteira para tentar resolver tudo. Vá área por área, ok? Então para lá, o que é o maior gargalo? É comercial? Então beleza, para a equipe comercial, senta, mostra lá os objetivos, mostra a tua intenção de processo, de estruturação, de automação, envolva eles e deixe eles participar disso aí. Marca ali uns 2, 3 encontros para cada área, você vai ver que isso é fantástico. Quarta recomendação, tenha tudo organizado e centralizado em um só lugar.
tá? Abandona, se possível, a ideia de você ter várias ferramentas para fazer a gestão da sua operação. Procure simplificar, organizar, centralizar. O que acontece nos times, né? Você vai ver assim, o time de tal usa tal ferramenta. Digamos, vamos pegar um exemplo. Um time usa o Trello, outro time usa o Asana, outro time usa o Monday. Você vai ver assim, cara, uma empresa não deveria ser sinônimo de organização? Não é isso que company, né? Empresa, organização. Deveria ser, mas parece várias pessoas lutando de forma individual. Imagine um time de futebol com 11 pessoas, cada um decide jogar do jeito que quiser. Os zagueiros escolhem, faz o que quiser, os laterais também. Cara, isso não é time, isso não é equipe. Tá? É importante ter isso bem orquestrado. Então, tenha tudo centralizado em um só lugar. Então, a ideia aqui que eu quero inspirar vocês elimine os e-mails internos, utilize e-mails só para comunicação com o seu cliente, ok? O WhatsApp também elimina. Chat interno, recomendo que elimine. Elimine planilhas de controle. Use planilhas para fazer cálculo, gráfico, não para fazer gestão, pelo amor de Deus. Delegar trabalho por planilha. Imagine, alguém muda uma fórmula, esbarra numa cédula lá sem querer, pronto, quem que fez, onde é que foi parar? Isso não é gestão, tá? A planilha não foi feita para isso. Da mesma forma que o WhatsApp não foi feito para fazer gestão. É uma ótima ferramenta de comunicação. E no WhatsApp ele é excelente, né? É uma ferramenta imbatível para nível comercial. Assim como ligação, call, é muito importante, não é para eliminar, não é nesse sentido. Internamente, para a gestão, essa é a minha recomendação. Elimine. Aqui é a tela inicial da plataforma, da Humans. Então, aqui é listado já, é individual essa tela, tá? Então, você já, quando o colaborador entra, ele já vê as tarefas dele organizadas ali. Então, de uma forma bem simples, ele já chega e sabe exatamente o que fazer. E aí, de vez eu mandar um e-mail, um WhatsApp, cutucar a pessoa, olha, faz isso, é só criar uma tarefinha ali. Cria, já delega para a pessoa, para quem quando que tem que entregar. Puxa, é uma tarefa para mim mesmo e ela tem que me lembrar toda segunda-feira que eu tenho que fazer tal coisa. Todo dia 10 eu tenho que pagar a conta de luz e todo dia 20 eu tenho que pagar a conta de água. Beleza, faz uma vez só na vida, ela vira tua secretária, teu secretário, para te ajudar a lembrar. Marlon, hora de pagar a conta de luz. Entende? Não fique fazendo gestão mental. Exigir muito. Por isso que às vezes as pessoas... Lembra que eu falei a quantidade de interrupções, aquela imagem cheia de linhas vermelhas lá? A gente é tão interrompido todos os dias que chega no final do dia, 6 horas da tarde, nem é meia-noite. 6 horas da tarde a pessoa às vezes está exausta. Por quê? Porque ela é tão interrompida que o cérebro dela starta e pausa informações o tempo todo, o dia todo, e isso vai sugando a energia da pessoa. Né? Então, é qualidade de vida aqui o conceito que eu estou trazendo para vocês, tá? Evita esse monte de interrupções, traz mais sanidade mental com estrutura, com processo, com organização, e você vai ver todo mundo mais feliz, diminuindo o turnover da tua empresa, né? vai ter menos confusão, enfim, é bem prático aqui. Aí tem calendário, tem eventos, é integrado com o Google Microsoft Calendar, Google Calendar, daí tem toda a possibilidade de fazer com um sistema de calendário integrado aqui também. Enfim, então, quinta recomendação. Estabeleça cerimônias de entregas. Aí você pode escolher ali qual é a recorrência. Então, eventualmente é 7 dias, 14 dias, ou até mesmo uma vez por mês. E aí, talvez cada área da sua empresa você pode ajustar. Vai ter departamento que talvez seja 14 dias, tem departamento que vai ser uma vez por semana, tem departamento que vai ser uma vez por mês. É muito importante você ter essa liturgia de sentar com aquele time e ver as entregas, avaliar as entregas. Claro que também, dependendo em muitos dos casos, é legal você implementar uma reunião chamada daily. Então, todos os dias você pode ter ali um encontro ali com o teu time, com aquela equipe, e ter um momento ali de 10 minutinhos,
de conversa, de entender ali como é que foi o dia anterior, as dificuldades, o que ele vai trabalhar hoje, alinhar ali as expectativas e bora trabalhar. Claro que essa reunião não é lugar de delegar trabalho ali, não é momento, isso já vai estar planejado dentro dos cards ou dentro das tarefas, ok? Então já vai ficar planejado. Basicamente você vai validar ali se está tendo alguma dificuldade, porque eventualmente você delegou um trabalho e às vezes a pessoa pega aquilo ali e era para levar 10 minutos e ela se enroscou naquilo, ficou 2 horas, 5 horas. Mas quem disse que era para ela se enroscar naquilo? Talvez, cara, abandona, né? Mas se você está fazendo uma gestão mais perto, você percebeu, opa, não, se está tendo um enrosco aqui, segura isso aqui, vamos colocar esse outro aqui no lugar, que você está fazendo um tete a tete, ok? E claro, dá para fazer toda essa comunicação dentro da ferramenta. É que o presencial, o olho do olho, tem muito valor, né? E isso, eventualmente, caso você trabalhe com home office, com a equipe, é calmo mesmo, né? É importante esse olho no olho, tá? Você ter essa proximidade, até porque ninguém gosta de ser abandonado e se vira, trabalha, entrega e ninguém monitora, ninguém acompanha. Então é importante isso aí. Aqui nesse exemplo aqui, então também, de novo, um processo, aqui no caso é um processo de criação de marcas, e aí é legal porque você pode estabelecer alertas. Então esse card aqui, por exemplo, está verde, aquele ali está amarelo. Então você estabelece alertas dizendo assim, opa, se tiver no período de entrega, se hoje é uma entrega, eu quero que automaticamente o card fique verde. Se tiver atrasado, passou de 2 dias, eu quero que o card fique amarelo. Passou de 4 dias, eu quero, sei lá, uma cor roxa, laranja. Você pode definir em cada uma das etapas do teu processo um time de entrega. E aí é bacana porque você deixa de ser um gestor babá para um gestor que deixou tudo pronto, tudo estruturado, automatizado. Que a ideia aqui é o seguinte, a própria ferramenta está avisando a pessoa. Querido, aqui estamos atrasando, a gente precisa dar uma atenção, ok? Então é importante esses alertas, esses avisos aqui. Sexta recomendação, então profissionalize as entregas para os seus clientes. Então, mantenha todas as informações, né, em um único lugar, para você ter mais praticidade aqui para a equipe. Deixa eu explicar isso para vocês. Aqui é uma solução que também a gente desenvolveu, chamado Conecta. Ele é white label para que a gente personaliza para vocês do jeito que vocês quiserem, com a marca de vocês, enfim. E aí é legal porque o seu cliente ele instala o aplicativo da sua empresa para que ele possa acompanhar o andamento do projeto. Ok? Então, de vez você mandar por WhatsApp para ele, o WhatsApp é uma ótima ferramenta de negociação. Lembra que eu estou defendendo isso até aqui. Depois daqui, use processo, use outras ferramentas. Você consegue ter uma relação mais profissional com ele. Então, você vai convidar ele, olha, instala o nosso aplicativo e você vai poder acompanhar tudo, interagir com a nossa equipe, todo o ambiente preparado para você. Então é legal, porque de vez você mandar um WhatsApp para ele com a marca que você criou, com o layout do site que você criou, você vai poder mandar através do card. Lembra que a gente está falando de centralização da informação. Você escolhe quais imagens você quer compartilhar com ele. Eu quero compartilhar esse, coloco esse texto, mando para o cliente, pronto. Ele foi notificado num push notification lá no celular dele. Ele já recebe, ele tem uma experiência amigável ali, né, profissional. Ele pode aprovar, pedir alteração, e essa informação que ele devolver volta para o mesmo card. Ou seja, centralização da informação. Esse é um exemplo aqui de agência, né, onde a agência tirou uma foto, compartilhou com o cliente pode aprovar ou pedir alteração. Deixa eu dar outro exemplo aqui de RH, por exemplo, que a gente usa bastante dessa forma. Então, cada card lá dentro da empresa é um colaborador também, né? É mais uma possibilidade aí da área de RH. E tem a fotinha do colaborador, tem o currículo dele, tem todo o histórico, todas as reuniões de feedback 360, está tudo organizado dentro do card. Legal? E aí, para a gente entregar um olerite de um colaborador, a gente não manda e-mail, a gente não imprime, não manda WhatsApp. O que a gente faz? Entra no card do colaborador, sobe o olerite e aperta um botão. O colaborador é notificado
lá no celular dele, ele recebe o lerite dele e pronto. Se ele precisar pedir férias, ele entra no aplicativo e pede férias. Se ele tiver alguma dúvida, ele pergunta tudo por ali. Entende? É um ambiente que você pode aplicar, eu dei 2 exemplos aqui, como agência ou como RH. Pode usar como curso, como o que você quiser, tá bom? Então, você pode colocar até vários públicos dentro do mesmo app. Marlon, eu quero um app para eu usar para a minha equipe de parcerias, também para os meus clientes, para os meus alunos e para os meus fornecedores. São 4 públicos. Tudo bem. É possível configurar ali para você atender todos os públicos. E cada pessoa vai receber um conteúdo de forma individual ou coletiva. Eu quero mandar um Feliz Natal para todo mundo. Tá bom, vai para todo mundo. Eu quero mandar um Feliz Natal só para a equipe comercial. Tá bom, então vai ser só para a equipe comercial. Não, eu quero mandar um Feliz Natal só individual lá para a Isa. Então tá bom, só a Isa vai receber aquele Feliz Natal. Então você tem essa liberdade, tá, de comunicação. Essa profissionalização ajuda aí muito, tá? Deixa eu dar um exemplo na parte de gestão de agência. Eu vi a agência mudando a entrega dos projetos de vez ser por e-mail ou por WhatsApp, tudo por aqui. Então ele terminava o trabalho, criava, passava para aprovação, fazia o cliente acompanhar tudo por aqui. Eles faziam a média de criação de marcas 6 ponto não sei quantas versões. Então eles vendiam criação de marcas ilimitadas. Então, enquanto a tua marca não ficar boa, a gente não para de trabalhar, tá bom? Tá bom. Você ficava todo satisfeito em contratar, porque não tem risco. Então, beleza. Só que 6 versões é trabalho, né? O cara tem que trabalhar e meio que desanima o designer. Pô, de novo, tem que trocar a versão da marca. Final das contas, eles não mudaram essa regra, continuaram com essa regra. A única coisa que eles mudaram é que agora eles entregam as marcas por aqui. Isso reduziu o número de criação deles para 1 ponto alguma coisa. Eles aprovam quase todas as marcas de primeira, porque o cliente recebe de uma forma tão bonita e tão legal que ele fica até com vergonha, medo de pedir para alterar. Cara, eu não vou pedir para alterar isso aqui porque eles são tão bons. Né? Gera uma mensagem, ele vem acompanhado de uma informação, de profissionalismo, tá bom? Então isso aqui é bem bacana também. 7ª e última recomendação que eu quero trazer aqui para vocês é acompanhe indicadores e faça melhorias constantes. Então é legal, na nossa plataforma no caso, cada fluxo de trabalho contém indicadores automáticos ali para você. Então, por exemplo, criação de marcas. Você quer saber exatamente quanto tempo demora para criar uma marca? Você tem ali. Bem simples, bem prático, você sabe ali o cycle time, você sabe, enfim, todas as informações, coluna por coluna, tudo automático. Marlon, então eu não preciso de um time tracking? Tem time tracking também, mas não, você não precisa de um time tracking, porque as pessoas esquecem da play, e quando esquece, daí tenta retificar, e daí quando tenta retificar de 3 dias atrás, esqueceu, daí, enfim. É muito melhor você conseguir medir as entregas. Então você quer validar. Puxa, será que eu estou cobrando uma marca, um site ou qualquer outro serviço que você faça? Será que eu estou cobrando correto? Será que está muito caro? Será que está muito barato? Você precisa olhar esses dados, você precisa olhar esses números. E às vezes as pessoas se enganam com os time trackers, porque aquilo ali não calcula cafezinho, não calcula um monte de outras coisas. Né? Você teria que fazer uma monitoria muito acurada para poder validar ali. Então a ideia é o seguinte, cara, passou um mês inteiro aqui. Eu quero saber quantas marcas entregou, quantos sites entregaram, qual foi o tempo, lead time. Eu quero saber todas as informações necessárias, onde que foram os gargalos, quais são os projetos. Então você tem todos os dados na sua mão. E uma coisa que a gente recomenda em processos é ter um fluxo que a gente, no caso de agência, é um fluxo chamado Jobs em Andamento, que daí tem todos os jobs da empresa. Então, automaticamente, imagine, você tem um processo de criação de marcas, né? Várias colunas. Processo de criação de sites são outras colunas, são outras etapas, não é mesmo? Só que o Jobs em Andamento, ele é um fluxo em paralelo a esses, que ele tem todos os serviços. Então, criação de marcas é uma coluna, criação de sites é outra, mídias sociais e assim por diante. O que acontece? Automaticamente esse card que iniciou no processo de criação de marcas
também foi para o Jobs em andamento automático. O de site, mesma coisa, só que na coluna de site. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que no fluxo Jobs em andamento, você tem a sua empresa inteira, todos os jobs que estão em andamento dentro da empresa. E aí você configura os alertas para que você consiga monitorar. Você, gestor, você quer ver o todo. Você não quer entrar processo por processo. Isso aí, para cada equipe, tem o seu. Você quer ver tudo, se alguma coisa está atrasada, está em dia, está tudo certo. Você precisa ter essa monitoria, né? Você precisa acompanhar isso. Então é bacana, é um processo que também a gente recomenda, ensina e vale bastante a pena. Então, acompanhar os indicadores de forma constante é bem importante. E um dado que eu gosto bastante é esse aqui, ó, lead time. O que é o lead time? É quando um projeto começa no processo e ele conclui. Tá? Então, você precisa ter essa clareza. Puxa, nosso lead time é de 5.2. Aqui é um exemplo de negociação. Ah, legal, 5.2. Se você trocar a estratégia da sua equipe comercial, do seu site, enfim, trocou de pessoa, de funcionário, não sei que mudança você vai fazer, mas uma coisa eu sei, você precisa olhar esse número. Esse número ele é um indicador importante para saber se a mudança foi positiva ou não. E aí você pode mudar ali nas configurações e entender os prazos, os meses anteriores. Então, imagine cada fluxo contabilizando indicadores para que você tenha essa clareza da empresa como um todo. Queridos, aqui também um pouquinho dos gráficos coluna por coluna. Qual que é a minha meta aqui hoje aqui com vocês? Era despertar esse interesse, né, em ter mais produtividade, mais organização, mais eficiência no dia a dia de trabalho aí das suas equipes. E a ideia aqui é promover um antes e um depois. Então, eventualmente, se você se identifica com isso, puxa, estou tendo lentidão nas entregas, atrasos, erros, falhas de comunicação, excesso de interrupção, perda de informação, tá? Muito estresse, insatisfação, problemas de qualidade e assim por diante, vários problemas ali. A ideia aqui é provocar que é possível sim, né, ter entregas mais rápidas, eficientes, mais assertivas, uma comunicação mais clara e eficaz, com tudo centralizado, fluxos de trabalhos, né, sem interrupções, tudo automatizado, informações centralizadas e acessíveis, ambiente de trabalho mais saudável. E, assim, resumindo, tá? O nosso propósito como empresa é promover qualidade de vida no trabalho. E o desejo do meu coração é que você esteja instigado, provocado aqui, a tornar a rotina de trabalho do seu time mais fluido, menos estresse, mais prático, mais felicidade ali no dia a dia. E para isso, então, eu quero deixar aqui o meu contato, meu LinkedIn, meu WhatsApp também. Se você quiser mirar aqui o QR Code, tem uma apresentação completa da plataforma, 15 minutos. A minha sócia que está aqui, a Kelly, também, estaremos disponíveis ali para a gente poder bater um papo, fazer um contato aí. E é legal porque ela gravou um vídeo bem completo aqui da ferramenta, em 15 minutos, super rápido, você pode compartilhar com a tua equipe e validar se isso faz sentido para você. E tá aí meu contato, fico à disposição. Queridos, eu quero agradecer a oportunidade, obrigado pelo momento aí de estar junto com você. Parabéns por estar aqui numa noite fria como essa. Foi uma alegria poder compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. Deus abençoe todos. Valeu. Valeu.